Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 21º episódio da segunda temporada, intitulado Duas Vidas. Gente, esse é um episódio, tá? Bem ficção científica raiz mesmo, tá? Que vai ter muita Tecnobabble, tá? Muita Tecnobabble mesmo. Eu posso dizer até que as Tecnobabbles desse filme são uma atração à parte, né? De tão é, ficção científica que esse episódio foi, né? Mas foi um episódio interessante. A gente pode falar ele de uma forma bem resumida e bem mais clara, sem passar por essa floresta toda de Tecnobabbles aí. Vamos falar um pouco do plot da história, né? Porque esse é um episódio também que vai marcar o nascimento da Naomi Wildman, né? Aquela menina cheia de chifrinhos na testa que vira amiga da 7 de 9 depois lá nas temporadas mais adiante, né? E esse episódio ele é marcante por causa disso também, né? Mas vamos primeiro falar do plot do episódio. Enquanto que a nossa Alphys Wildman, né, Samantha Wildman, tá lá em trabalho de parto na enfermaria, né? A Voyager ela tá se deparando com um monte de naves vidianas, né? Que são aqueles caras lá que tem aquela doença, que eles ficam tudo podre e eles precisam ficar fazendo transplante de órgãos, roubar os órgãos de outros seres vivos, né? Para poder continuar a sobreviver, porque quando eles botam os órgãos vivem por um tempo, depois estragam, depois eles têm que ficar ali caçando, né, espécies para poder roubar os órgãos, né? Então o que acontece? A Enterprise, eu sempre falo Enterprise, a Voyager está sempre ali, entendeu? Tá indo em direção, né, a esse sistema vidiano, né? E aí eles decidem fazer o seguinte, vamos, né, dar um drible nisso aí, vamos pegar um outro caminho, né? Tem uma nuvem de plasma ali, a gente pode se esconder nela, né? E a gente consegue passar ao largo, né, desse sistema vidiano sem entrar em contato com eles, né? Só que quando eles passaram pela nuvem de plasma, logo depois eles pegaram uma anomalia subespacial. E isso acabou, né, provocando uma duplicação da Voyager. Passou a existir duas Voyagers no tempo e no espaço, praticamente uma, né, acoplada a outra ali no tempo e no espaço, com uma diferença de fase ligeira de fase, até porque, né, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Só que eles custaram para perceber isso, né? E aí o que acontece, né? Quando você tem esta duplicação, você só teve a duplicação da matéria, das partes de matéria da nave, né? A gente sabe que um reator de dobra precisa de matéria e de antimatéria para funcionar, e a antimatéria não se duplicou. Então é como se as duas Voyagers, né, tivessem compartilhando a mesma antimatéria. E aí a Janeway fez aquele exemplo, né, dos irmãos gêmeos siameses que são ligados pelo peito e têm um coração só, né? A metáfora foi bem interessante nesse sentido aí, e que não dá para você separar eles, né? Porque senão eles acabam morrendo, né? Porque eles, as duas crianças compartilham o mesmo coração, né? E aí o que vai acontecer, né? A Voyager, né, para poder sair dessa situação, por quê? Porque a antimatéria começou a se identificar um problema na antimatéria da nave, né? E aí para resolver esse problema no motor de dobra, ia ter que fazer um fluxo de prótons, aquelas tecnobabbles lá, né? E o que acontece? Uma Voyager estava fazendo isso e acabou afetando a outra Voyager. E aí quando uma Voyager criou o fluxo de prótons para tentar resolver o problema da nave, do motor da nave, ela conseguiu resolver o problema do motor da nave dela. Mas por outro lado, ela fez com que a outra Voyager fosse bombardeada por um fluxo de prótons, né, que acabou comprometendo a integridade estrutural da nave e a energia da nave também. Então a outra Voyager ficou completamente danificada, né? O Kim morreu, né? Teve explosão na engenharia, teve vários feridos na engenharia. A filha da Alphys Wildman acabou morrendo porque ela teve que fazer um parto, teve que fazer um transporte fetal, que depois tinha que fazer uma outra Tecnobabble lá para fazer um tratamento nela, porque esse transporte fetal ameaçou a integridade estrutural do neném, tinha que fazer um tratamento que não deu para fazer o tratamento porque a nave ficou comprometida, os equipamentos ficaram ruins,
tinha muita gente na enfermaria para tratar ao mesmo tempo, e a criança acabou morrendo. Em algumas partes da nave, né, o casco ficou tão enfraquecido com esse bombardeamento de prótons, né, que começou a abrir buracos no casco. Aí o Kim caiu num buraco desse, foi para o espaço, morreu, entendeu? Então só aconteceu desgraça, entendeu? Nessa Voyager que foi bombardeada pelos prótons da primeira Voyager, né? E aí o que acontece, né? A Janeway, quando estava na Voyager mais avariada, né? Ela percebeu, entendeu, que ela viu assim, é como se tivessem duas imagens sobrepostas da Voyager. Então ela percebeu que tinha uma Voyager que estava numa boa, né? Enquanto a outra Voyager que estava inteira, né? Percebeu também que tinha uma outra Voyager que estava ruim, né? No caso, né? E aí elas começaram a entender o que estava acontecendo, né? As duas Janeways começaram a entender o que estava acontecendo. Elas estabeleceram contato uma com a outra, né? E outra coisa interessante também, quando na Voyager que estava danificada, né? A Cass correu para a engenharia para atender uma pessoa que estava ferida, entendeu? Ela passou por uma espécie de portal assim que ela acabou indo para outra Voyager, né? Então tinha duas Cass, né, numa Voyager só, né? Então teve todo esse negócio, teve toda essa situação. E aí a Janeway, as duas Janeways, elas finalmente entraram em contato lá depois de fazer outras das torres, fazer umas outras Tecnobabbles lá, né? E aí elas começaram a entender, a conversar uma com a outra e entender o que tinha acontecido, que foi essa duplicação aí que eu falei, que a gente vai descobrindo ao longo do episódio, né? E aí a Janeway da nave danificada, quando se encontra com a Janeway da Voyager que estava intacta, né? A da nave danificada falou o seguinte: ó, a gente não, elas duas pensaram juntas, né? As duas cientistas, as duas iguaizinhas lá, pensaram mil possibilidades de juntar essas duas naves, mas elas nunca conseguiam encontrar uma saída para aquilo, né? E aí a Janeway da nave danificada chegou e falou o seguinte: eu vou acionar o botão de autodestruição, entendeu? Porque a minha nave está muito mais comprometida, boa parte da tripulação morreu, coisa e tal. E se eu não fizer isso, eu vou acabar provocando a destruição da sua nave também, né? Então tinha essa coisa aí, né? E aí ficou aquele negócio: ah, eu vou fazer, não vou fazer, você, você pensa igual a mim, você sabe que eu vou fazer, não sei o quê. E ficou aquele negócio, né? Aí o que elas combinaram? Jenny da nave danificada volta lá para sua nave danificada e a gente fica se comunicando aqui, tá? Para ver o que a gente vai fazer, né? Só que nesse meio tempo aparece uma nave vidiana e os vidianos começam a atacar a Voyager que não está danificada, a Voyager que está boa, enquanto que a Voyager que tá danificada, entendeu? Não sofre esse ataque dos vidianos. E aí os vidianos entram na nave, né? Eles tomam conta da Voyager, né? Eles tinham muito mais gente do que a tripulação da Voyager. E aí a Janeway da nave não danificada chega e fala para a Janeway da nave danificada: olha só, eu é que vou, ao invés de ser você que é apertar o botão de autodestruição, eu é que vou apertar o botão de autodestruição, que essa nave aqui já está tomada pelos vidianos. Mas vamos fazer o seguinte: aqui o Kim não morreu, nem a filha da Alpharius Wiseman. Então eu vou pegar a filha da Alpharius Wiseman e o Kim daqui e vou mandar para ir. Entendeu? Porque tinha um portalzinho lá que a Cass passou. Só não podia. Aí vocês me perguntam: mas por que a galera toda não foi, né? E ficou dois de cada um na Voyager, né? Duplicou, né, a tripulação da Voyager. Porque se passasse todo mundo ao mesmo tempo, ia provocar um Paranauê lá que ia explodir tudo, uma Tecnobabble que ia destruir as duas naves, aí não dava. Então só podia passar uns 5 lá no máximo. Foi por isso que o nosso Kim passou com a Wildman, né? E aí ficou essa coisa, né? Então a Voyager que estava perfeita acabou se destruindo, né? Quando os vidianos atacaram, e a outra Voyager, né, ficou, né, inteira aí. Então você tem esse episódio que é uma ficção científica engraçadinha, boa, bacana, entendeu? Interessante, né? A Janeway falou de uma teoria lá que se você passar por um campo de plasma e passar por uma anomalia subespacial que vai provocar uma duplicação da matéria, que eu não sei o que, era uma teoria científica que existia, que tinha sido desenvolvida por um cientista lá do século 24 e que a Voyager estava passando por essa situação agora, né? E o mais interessante disso tudo você ver as duas Janeways ali conversando uma com a outra, né? É aquela coisa, né? O que você falaria para você, né? Se você conversasse com você sabendo como você é, né? No caso, né? Então foi um negócio mais ou menos assim, né? Ficou uma coisa estranha, né? Porque o Kim, né, da primeira Voyager acabou morrendo.
e entrou um outro Kim no lugar. Aí ele ficava assim, mas eu sou dessa voz, eu sou daquela. Eu sou, eu sou igual ao outro Kim ou eu sou diferente ao mesmo tempo? Como é que é isso? Aí a Jane, no final do episódio, ela fala o seguinte, olha Kim, a gente é da Frota Estelar e a gente lida com coisas muito estranhas, entendeu? Essa é só mais uma delas, né? Pra mim você é o Kim mesmo, entendeu? Não importa se você é o Kim daquela Voyager que tá aqui agora, pra mim você não é diferente não, pra mim você é o Kim, entendeu? E o episódio terminou assim. E tem um episódio interessante, né? Tem essa ficção científica aí, né? Trabalhada aí, né? Que a gente que vê que às vezes Jornada nas Estrelas foge um pouco do gênero de ficção científica, né? E, por exemplo, no último episódio de Voz se trabalhou mais a espionagem, às vezes você tem um episódio que é mais engraçado, um episódio que puxa mais pro terror, né, pro gênero de terror, que ele fica brincando com outros gêneros diferentes da ficção científica, mas esse não. Esse foi um bom episódio de ficção científica, como vimos, né, nos primeiros episódios da primeira temporada de Voyager, que só trabalhavam temas, né, de ficção científica mesmo, né, que depois é que foram, né, trabalhando construção de personagem, outras coisas, tá? Mas esse foi uma ficção científica bem raiz mesmo, não foi aquelas ficções científicas Nutella não. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Abração, fui e até a próxima.